não tem acesso integral à cidadania, ou seja, à educação, habitação, emprego, saúde, muito provavelmente precisa dos serviços deste profissional que no mês de maio comemora o seu dia. Falamos do assistente social ou da assistente social, já que mais de 90% deste mercado de trabalho é ocupado por mulheres. Com a gente aqui no estúdio para entender o que faz exatamente esse profissional e quais são as suas principais demandas, a Maricléia Real, a presidente da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça de São Paulo, e também a Fernanda Tonos, de Mendonça. Ela é a primeira secretária da associação. Muito obrigado pela presença de vocês. Acertei o senhor, é Tonos mesmo? Sim, que fala? Tá certo, mesmo. Né? Porque tem uns nomes diferentes. Eu queria que vocês começassem a nos explicar primeiro pela definição, porque todo mundo já passou aí por uma assistente social, mas às vezes foi na escola, às vezes foi no hospital e não sabe exatamente, Maricléia, quão ampla é essa profissão. Queria que você nos ajudasse, por favor. Bom, primeiro, muito obrigada pela oportunidade. É uma categoria que já está com mais de 80 anos em atividade no Brasil. Fazemos 4 anos de faculdade, o curso se chama Serviço Social e quem se forma é um assistente social, que passa por um estágio de trabalho, acompanhado por supervisor. Então pressupõe-se uma pessoa preparada para trabalhar na garantia de direitos e na inclusão social. Que no Brasil é um grande desafio, já que a gente vive num dos países com maior desigualdade social do mundo, né? E aí tem muito desafio pela frente, né, Fernanda? Eu quero que você conte um pouco da sua história. Como é que você foi parar nessa profissão, já que no mês de maio comemora o dia de vocês, né? Sim, foi uma decisão assim bem acertada, né, da época ainda de colégio, do que fazer, aquele momento de definição de profissão, né? Eu ingressei na Universidade Estadual de Londrina e foram esses 4 anos assim, bem intensos, né, de matérias relacionadas a diversas áreas de ciências sociais, economia, que aí me prepararam para essa atuação, né? Eu trabalhei em prefeitura 2 anos e depois já ingressei no judiciário, que eu estou aí há 11 anos já. Você fez concurso público, né? Sim, sempre concurso público. O Estado é quem mais abarca esse profissional, né? Está inserido mais mesmo no Estado, tem profissionais em empresas também, né? Mas a maior parte é o Estado mesmo. E já há quantos anos na Justiça? 11 anos de judiciário 11 já. anos, então você tem muita experiência. Eu estou um pouco curioso para saber, porque são áreas que, digamos, conflituosas geralmente, que atua um assistente social, né? Porque não é só... A gente pensa geralmente no assistente social uma pessoa que colabora com alguém que está sem recursos, enfim, mas é bem mais amplo, né? Como é que é o trabalho na justiça de um assistente social? No judiciário a gente atua em processos, né, judiciais. Na área da infância é bem em casos de violência contra criança e adolescente, em casos de adolescente autor de ato infracional. A gente faz um trabalho com crianças que vão para acolhimento institucional, Estatuto da Adoção, né, que é o que a gente segue, né, mesmo pela garantia de direitos. A área de adoção, então, tem os conflitos e na área da adoção sempre a assistente social atua também. Sempre e na aí, avaliação. Na repartição ou o assistente social vai até a comunidade ou são os dois casos? A gente fica lotado em fóruns, todos os fóruns do estado, quase todos, né? A maioria tem assistentes sociais lotados e a gente atua com alguns instrumentais, que é a entrevista, visita domiciliar, o contato com a rede, muitas vezes o contato assim com prefeitura, né? Muitas vezes um trabalho em rede mesmo, né? Que acaba dando um resultado melhor, maior para o trabalho, com assistentes sociais da área de saúde, de assistência, o que for necessário para a gente poder fazer um estudo, apresentar para o juiz que determinou aquela avaliação social. Muitas vezes a gente atua com psicólogos e apresenta um laudo com pareceres que vai fundamentar a decisão do magistrado, naqueles casos específicos que foram determinado o estudo. E na área de família, em processos de guarda, em processos de alimentos, em processo de regulamentação de visitas, quando há litígio, né, aí entre os genitores ou
ou avós querem ter o direito de visita, né? Aquele Mas assim, neto. por exemplo, no caso de guarda, aí o assistente social, você falou que ele, geralmente da justiça, ele não vai até a casa, mas ele atua na repartição, né? E aí, mas é um conjunto de profissionais, né, Mariclé? Porque não dá para você saber numa entrevista, geralmente num litígio de guarda, quem é que está com a razão, quem não está. Na verdade, nós não vamos atrás do problema. O problema vai até o fórum, até a justiça, e aí sim nós usamos os nossos instrumentais. Então, ninguém vai fazer um laudo dizendo como é que o juiz deve regulamentar uma visita ou como deve definir uma guarda sem uma visita domiciliar, às vezes um contato com o pediatra, às vezes com o diretor da escola ou com o pedagogo da escola. Então, atendemos no fórum, mas fazemos uma avaliação toda pautada na comunidade que a criança é inserida. E aí vocês fazem um relatório que isso vai para o juiz. Olha, nós conversamos com a dona fulano, com o seu fulano e... Usamos tais instrumentais, avaliamos que das entrevistas que fizemos neste momento, a situação habitacional, de emprego, de saúde, de educação, a formação, como que se deu essa relação, como essa relação terminou, qual a dificuldade que esse casal vem enfrentando, como a criança é inserida na família materna, na família paterna, e que neste momento nunca a coisa raramente é definitiva, a não ser que seja um problema de saúde gravíssimo, mas neste momento a gente avalia que é melhor ficar com este ou com aquele. Porque entendi. A situação das pessoas também é muito dinâmica, né? Então, neste momento se avalia que mas contamos também com a psicologia, que é grande parceira. É um trabalho multiprofissional, então é sempre um assistente social e um psicólogo para fazer esses É um trabalho esses muito difícil. Acho que o pepino maior, claro, está na mão do juiz, né? Porque para você decidir, claro, porque o juiz define, no caso que a gente está citando aqui, em favor sempre da criança, né? Não é nem a nossa preocupação. Não é a criança é o principal, né? Não interessa o bem-estar dela, o ambiente que ela vai ter. Ser mais favorável para a sua educação, para o seu crescimento, para florescer, para poder... E no caso das infrações penais também, o assistente social também trabalha na área da justiça, né? Trabalha, com adolescentes, trabalha no exemplo. estado todo. Há várias... Os assistentes sociais e psicólogos atendem tudo, a gente chama, né? Atende a infância, família, violência, adolescente infrator, em conflito com a lei. E em São Paulo, na capital, é que nós temos uma vara especializada, que é a chamada vara especial, que fica no Brás e tem uma equipe que trabalha só com acompanhamento de adolescente em conflito com a lei. E geralmente, infelizmente, esses conflitos, acho que estatisticamente, ele tem uma conexão com a vulnerabilidade social, né? Com certeza absoluta. É indissociável, absoluta, né? Com certeza absoluta. Se você pega uma estatística qualquer, você vai ver que dos jardins, né, que de Morumbi, de certas regiões, você não tem, ou raramente você tem um adolescente que esteja internado por prática de ato infracional. E aí o trabalho do assistente social é muito relevante, né? Porque ele tem que demonstrar não só para a justiça, mas em outras áreas além da justiça, que o trabalho social ele influencia muito e ele tem que ter conexão com a educação. É o outro lado do assistente social, é outro local do assistente social trabalhar. Então nós temos, em São Paulo, por exemplo, as entidades que fazem o acompanhamento de liberdade assistida são terceirizadas pela prefeitura, porque é obrigação do município. Quando tem que fazer todo o acompanhamento de um adolescente que saiu da Fundação Casa e que vai passar um determinado período sob orientação, tanto ele quanto a família, para conseguir um emprego, para ver se está indo na escola, para fazer esse acompanhamento. Isso é ligado à prefeitura? É ligado à prefeitura. E a prefeitura terceiriza, e estes terceirizados têm os assistentes sociais que fazem esse acompanhamento e relatam periodicamente para o juízo qual é o encaminhamento que está sendo dado para cada caso. Entendi. Eu até aqui vou mostrar aqui um estudo do DIEESE, quem são os assistentes sociais do Brasil.
E de acordo com esse estudo aqui, Marie-Claire, eu pude perceber, é um estudo do IBGE, e que diz que a contratação pelas prefeituras é o que mais que aumentou nesse período aqui do estudo, que vai até 2013. É um estudo mais antigo, mas ele pega aí 10 anos, é bem 2004 a 2013, né? Ao mesmo tempo, diz que acabou levando o salário para baixo, porque como é o poder público que mais contrata, e são as prefeituras, como você acabou de dizer, só que o salário mais baixo acabou levando a categoria com o salário um pouco mais para baixo. Em na década de 80, nós éramos 20 mil assistentes sociais no país, 10 mil no estado de São Paulo, 5 mil na Grande São Paulo. Hoje, nós devemos ter em torno de 35 mil no estado de São Paulo e 170 mil no país. Porque houve a criação de cursos universitários no Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Então, possibilitou a formação, a inclusão de muitas pessoas que antes não tinham a possibilidade, por não ter faculdade, nos cursos. Então, existe uma oferta de mão de obra. Se tem um maior número de prefeituras e o Estado contratou, porque foram criadas políticas públicas que exigiram a contratação. Isso é bom, né? Claro. Por um lado é maravilhoso, por outro... Por outro, um mercado muito saturado, porque o Brasil segundo, eu não sei se é diretamente desse estudo, mas daqui a pouco eu encontro, é o segundo país com mais assistência social no mundo, só perde para os Estados Unidos, né? Ou seja, um mercado provavelmente saturado, embora a gente sempre tenha dito aqui na programação que quando a gente fala das profissões que no futuro podem até ser extintas aí por conta, por exemplo, da inteligência artificial, profissões como enfermeiro, assistente social, que lidam diretamente com as pessoas, têm mais chance de no futuro serem prósperas, né? Mas a nossa preocupação é que com os cortes de verbas que têm existido para as políticas públicas, não só não tenha emprego, mas não tenha a população sendo atendida nas suas necessidades básicas. Entendi. Eu conversava no programa Nossa Entidade com representantes de uma ONG também, que me disse o seguinte, o ideal seria que a área social tivesse uma verba que a gente chama de verba carimbada, como tem para educação e saúde, né? Exatamente. Será que um dia a gente chega lá ou você acha que é difícil? Você tem esperança? Olha, eu sou pessoa que sempre o copo ainda está metade, eu já estou satisfeita porque está cheio. Eu sou uma pessoa que tenho muita esperança, apesar de que nos últimos anos nós temos tido cortes, congelamento de gastos na área social por 20 anos, significa que nós não teremos verba nenhuma para a saúde, para a educação, para a saúde, para a assistência social, para a seguridade social, que é a saúde, a assistência social e a previdência social, principalmente. Qual é o efeito na prática de essa falta de verba e, enfim, porque nós estamos falando aqui na questão do adolescente infrator, enfim, a falta de um assistente social bem remunerado, o que ele implica socialmente para a gente? Jovens que podem ter a sua recuperação comprometida, enfim. Que tenham a sua inclusão comprometida. Quer dizer, são crianças que, mesmo que os pais consigam matricular numa escola, é uma escola de meio período, cujos pais ou cuja maioria de famílias que são chefiadas por mães que trabalham o dia inteiro para manter a sua prole, não tem nenhuma ocupação, seja de lazer, seja de cultura, seja educacional. Então, é uma criança e um adolescente que vai ficar na rua à mercê de todo tipo de violência, de toda sorte de exposição a riscos. Então, nós podemos ter uma geração comprometida por falta de política pública.
E a gente tem visto, claro que muitas vezes em países do primeiro mundo, uma preocupação muito grande na área social cada vez mais, inclusive dos idosos, né? Porque às vezes tem países que falam o idoso já, não é, Fernanda? Já está fora do mercado, então não interessa mais, né? E tem países que falam que pode se utilizar esse idoso que já adquiriu tanto conhecimento para dar aula, para ensinar os mais velhos, né? Enfim, e quando não tem o apoio da família, a assistência social poder cuidar desse idoso para que ele continue, inclusive, sendo produtivo, né? Por que não? Até Sim. porque a gente considera no Brasil o idoso a partir de 60 anos, né? Em países desenvolvidos a partir de 65. Mas hoje a gente sabe que tem muitas pessoas com 70, 80 que estão muito produtivas, né, Fernanda? E é uma área que você já atuou também, com os idosos não, sempre mais voltado para crianças e... A maior parte é criança e adolescente, né? A gente lida também no judiciário com o Estatuto do Idoso, na questão de proteção, na questão de... Muitas vezes, quando já há uma denúncia, isso vira um processo e a gente vai avaliar. Questão de abandono do idoso, né? Pela família, principalmente, né? Idosos em casas aí, né? De acolhimento, né? E, enfim, então a gente acaba atuando nesse sentido do abandono no judiciário, né? Mas existe uma atuação do serviço social mesmo nessa área, né? Inclusive de trazer esse idoso para a sociedade, dele se sentir útil novamente, porque muitas vezes ele está abandonado pela família, abandonado pelo Estado. Então, assim, muitas prefeituras trabalham isso, a questão da socialização, né? A questão da saúde mental. Isso existe. No judiciário acaba sendo mais no âmbito da denúncia de abandono, maus tratos. Agora, infelizmente, não só o Brasil, mas todos os países de uma forma geral, estamos envelhecendo e vamos viver cada vez mais, né? Eu até brinco que em algumas famílias, as pessoas... na minha família, por exemplo, eu brinco, né? O pessoal já às vezes não escuta direito, não está enxergando direito, mas morrer não morre fácil, não. Está com 90, 95, 100, é a média lá em casa, né? Ou seja, do brasileiro, em forma geral, hoje tem os idosos que são os idosos com preferência sobre os idosos, né? Porque tem os a partir dos 80. A partir dos 80, é isso? Tem preferência sobre os idosos de 60, 75. Pois é, porque é uma questão de demanda. Agora, a gente falou da questão salarial, que até peguei alguns dados aqui que eu vou passar daqui a pouco, mas eu não gosto muito de falar da questão do salário, porque varia muito para quem está começando, onde trabalha, a experiência que tem, né? Mas eu não sei se a gente consegue animar muito para quem quer entrar na área, né, Maricléia? É difícil. Eu queria que você falasse da vocação, pelo menos, para que a gente entenda quem é que tem vocação para assistência social. Na verdade, eu me formei em 77, então, na época já se dizia, olha, quem quiser ganhar dinheiro está na faculdade errada. Já se dizia isso nos anos 70, continua valendo, né? Com a diferença que hoje algumas entidades, principalmente na periferia, as ONGs que trabalham com a população, que é a população mais carente, com projetos de inclusão, que ao invés de contratar como assistente social, contrata como educador social. E aí paga o salário mínimo e faz as 40 horas ou 48. Você fala salário mínimo do educador, não salário mínimo. Salário mínimo. 900 e alguma coisa. E nós temos um projeto que nós conseguimos aprovar em Brasília, que nós temos 30 horas semanais. Sim. Então, todo assistente social que é contratado como assistente social trabalha 30 horas semanais. E as ONGs contratam como educador social ou assistente social para fazer mais de 30 horas Mas exercendo a função de um assistente social. Exercendo a função de um assistente social. Conseguimos finalmente rearticular o nosso sindicato, que estava desarticulado há alguns anos, e acredito que o sindicato vai batalhar bastante nessa questão aí. Aliás, dentro desse estudo que eu estava mostrando, o estudo aponta para algumas
características importantes. Eu falei que mais de 90% são de mulheres, mas tem aumentado o número de homens, né, ultimamente, pelo menos nesse período aí estudado de 2004 a 2013, os dados do IBGE. Maior número de homens, de negros também, o índice aumentou também, negros, né? E negras. Principalmente com a inclusão dos filhos dos trabalhadores através dos programas educacionais do governo federal. O FIES, o ProUni. É legal porque a gente vê um ciclo interessante aí de prosperidade, né? Porque ao mesmo tempo que você faz uma política de inclusão, as próprias famílias que são incluídas aumentam numa área justamente de assistência social, ou seja, para ajudar outras pessoas também, né? A mudança radical da profissão, porque no início dos anos, em meados dos anos 30, quando foi criado o Serviço Social a nível de Brasil, era uma entidade, eram profissionais da filantropia. Eram normalmente as filhas dos fazendeiros, dos herdeiros, dos ricos, que trabalhavam na questão do bem-estar, mas usando a filantropia para inclusão dessas pessoas. E hoje, a gente, infelizmente, a gente diz, olha, você está aqui porque você precisa disso, e isto é um direito seu, porque está na Constituição do Estado, do município, do governo federal, mas o projeto não está em andamento, a verba para a inclusão não está aqui. Quer dizer, já teve época da gente direcionar, olha, você precisa disso, você vai para o CRES, que é o Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, que é o que dá o primeiro acolhimento, que tenta evitar que uma família que esteja passando por alguma dificuldade sofra algum revés, ou aquele que já está tendo alguma violação de direitos, que é encaminhado para o especializado, que é os CRES, que é o Conselho de Referência Especializado da Assistência. Então, você ainda tinha uma gama de políticas que você conseguia incluir a pessoa. E em rede, né? Como é que é? Em rede. Fernando te fala bem em rede. Como é que é essa questão do trabalho em rede, que segundo nós estamos entendendo aqui, há uma deficiência que tem que tem avançado, infelizmente, nessa área, mas o trabalho em rede é muito importante do assistente social. Ele trabalha com as áreas de saúde, educação. Sim, é fundamental o trabalho, faz toda a diferença. O profissional que se enclausura, ele não está efetivamente em nenhuma área, né? Nenhum profissional de nenhuma área. Ele não está efetivamente direcionando o seu trabalho para uma inclusão, né? Para uma garantia realmente de direitos, ou, num caso de criança, uma proteção integral dessa criança. Porque, por exemplo, falando de criança, né, que é a nossa maior atuação, a gente está falando de uma criança que usa o SUS, a família recorre ao SUS, né? A gente está falando de uma criança que tem uma família que eventualmente participa de projetos sociais, aí está assistência social, né, trabalhando principalmente no caráter preventivo, que é um trabalho que é menos oneroso para o Estado, que deveria ter um investimento maior nessa área para se evitar um problema assim, em relação a direitos, né? Então, acho que todo esse trabalho com médicos, com enfermeiros, com o pessoal da saúde e da assistência, com o pessoal da, enfim... Educação, principalmente, isso faz toda a diferença para você entender quem é essa criança, em que contexto ela está inserida, de onde que vem, né, toda essa, historicamente, né, a garantia de direito dessa criança, dessa família, né, algo que vem lá de trás, né. E a gente faz um programa aqui muito voltado para as entidades. As entidades sociais também entram nesse círculo nessa rede? Sim. Muitas vezes essas entidades entram para suprir uma deficiência do Estado, né? E aí oferecem serviços que o Estado não tem garantido. Então, assim, ONGs, ONGs, enfim, entidades em geral, acabam suprindo isso, a criança é inserida naquele lugar. Isso tem que ser consultado para a gente conseguir entender quem é essa criança e que trabalho que vai ser efetivo para aquele caso específico, né?
Entendi. Nós vamos para um rápido intervalo. Hoje o programa em discussão aqui fala sobre a assistente social ou assistente social que tem no mês de maio a sua data comemorativa. E a gente está trazendo esses profissionais para entender como é que funciona esse universo. Voltamos daqui a pouco. O programa em discussão está de volta falando sobre o trabalho do assistente social. São cerca de 35 mil no estado de São Paulo, cerca de 170 mil em todo o Brasil. Duas delas estão aqui com a gente no estúdio e, aliás, muito competentes e que já têm aí algum tempo aí de estrada na área principalmente da justiça, né? Mas eu queria explicar para você que de repente quer seguir essa área e já acompanhou aí o primeiro bloco, que a gente falou sobre salário, sobre áreas de atuação, entender quais são os órgãos que trabalham diretamente com o assistente social. O Cefes, o CRES, que é o Conselho Federal e Conselhos Regionais de Serviço Social, a ABEPS, que é a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, Enesto, que é a Executiva Nacional dos Estudantes do Serviço Social, e estamos aqui com a ASP-TJ, que é a Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Que eu creio que seja o maior tribunal de todo o país, da com América demanda, Latina. Da América Latina, com demanda. Você sabe quantos assistentes sociais tem lá no tribunal ou não? Nós estamos em torno de 1.900. 1.900 no total, entre assistente social e psicólogos. Para alguns de milhões de 1.200. processos, né, Maria? E olha, a nossa briga, nossa luta é por contratação e concurso, contratação e concurso. Sempre, sempre. Porque nós temos, por exemplo, psicólogos que levantam num dia e não sabem qual das 5 cidades ele vai trabalhar, porque ele atende 5 cidades diferentes. Nossa. E assistentes sociais que vão dar plantão em outra cidade uma vez por semana durante um ano, para cobrir a defasagem. Puxa, é um volume de trabalho muito grande. Muito Eu sei grande. que são pessoas vocacionadas, mas assim, é claro que quando você exige mais do que estressadas e doentes também. O problema é que nem sempre o trabalho acaba sendo feito a contento, a própria população acaba sendo prejudicada. Eu prometi, Maricléia, no começo aqui do programa, falar da área da pesquisa, e eu queria que você me ajudasse. Existe até uma Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. Como é que o assistente social ajuda quando o governo precisa entender as demandas, né? E como é que é essa área de atuação? Porque você falou que o assistente social trabalha com a educação, com a saúde, enfim. Trabalha com a educação, com a saúde, com a seguridade social e trabalha também, alguns chamam de minoria, mas trabalhar com mulheres não é minoria, porque nós somos maioria, né? Questão de negro, criança, adolescente, então a questão racial, a questão de etnia, de educação, de gênero, e também de pesquisa, apontando para o governo quais são as políticas e os caminhos que devem ser tomados para você garantir a inclusão da população que tem os seus direitos aviltados em algum momento. Eu queria falar uma coisa para você que eu acho que, assim, que é fundamental para quem pode pensar em fazer o serviço social. Nós temos um código de ética que foi sendo remodelado, e a última versão é de 1993, que tem uma frase que diz assim: o serviço social possui como princípio o posicionamento a favor da igualdade e da equidade social, opção por um projeto social vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação e exploração de classe, etnia e gênero. Entendi. Assim, aí a gente fala, Essa só pode ser assistente social quem realmente defende exatamente isso. Este princípio, Senão vai estar na profissão errada. E é por isso que a gente falou aqui, começando o programa, do desafio de vocês, porque o Brasil está no ranking aí dos países com maior desigualdade do mundo, né? Nós temos aí, entre os ricos e os mais pobres, assim, uma diferença muito
forte, e a gente vê isso, não é só nos índices, não, na realidade, quando a gente vê bairros... É só você passar ali embaixo do Minhocão agora que você principalmente, vai ver como é que tá. Exatamente, principalmente não nas grandes metrópoles. Mas voltou. Há 2 anos atrás não estava assim, tinha, mas tinha bem menos. Agora, a escala de violência contra as pessoas, de aviltamento de direitos, está muito forte. Aliás, eu conversando com uma amiga que visitou o Brasil, eu falei, o que mais impactou você aqui para o bem e para o mal? Ela falou, olha, para o mal, assim, que me impactou muito foi a quantidade de pessoas na rua, morando nas ruas, inclusive nas áreas mais centrais, áreas até mais nobres, né? E essa questão... a gente sabe que essas pessoas, elas viviam na periferia, muitas delas, né? Ou pessoas que estão em situação de rua. E com o tempo, você assistente social talvez até possa me corrigir, mas pelo que eu li foi isso. Elas vieram para as áreas centrais por uma questão de segurança, porque no centro elas se reuniam com outras pessoas e sofriam menos violência do que nas periferias, né? Mas hoje isso já passou por tantas situações de acumulação, depois se espalha, depois volta e assim vai, né? Enfim, situação de mulheres que dão à luz nessas cracolândias aí, que muita gente não sabe, mas deixam as crianças, não tem nem condição de levar a criança, né? Porque utilizam droga, deixam a criança no hospital quando a criança tem saúde, né? E não são poucos os casos, né? Realmente são situações que o assistente social conhece de perto. Mas eu gostei muito dessa sua fala em relação à pesquisa, porque é o assistente social que está em dia ali com a realidade, e fazendo essas pesquisas é que ele pode prover o Estado para realizar ações específicas. Exatamente. Porque, por exemplo, a gente tem, não é, Fernanda, o índice de vulnerabilidade social no Estado de São Paulo. Então, o governo sabe onde há mais vulnerabilidade e onde ele tem que investir. Em cada município também, né? Mas o assistente social, eu acho que ele é mais minucioso ainda, porque você falou várias variáveis super interessantes aqui, da racial, condição social, a condição de educação, dessa, então você... De etnia, exatamente. De onde você mora, a vulnerabilidade da periferia é muito maior. Você tem menos equipamento social na periferia do que no centro. Exatamente. E eu me lembro numa grande revista, que no ano que o Brasil esteve, mesmo no ano que o Brasil esteve economicamente bem, isso já tem alguns tempos, né? A questão da violência, por exemplo, ela não foi resolvida, né? Ou seja, o país estava num bom momento e não foi resolvida. Assim como também na época da ditadura militar, nos anos áureos lá do petróleo, tudo, a educação também não foi investida em educação. Pelo contrário, eu sou daquela geração que estudou em escola pública e que entrava direto na faculdade. Pois é. Hoje, aí o próprio regime militar transformou nossa educação no que é hoje. Infelizmente, são áreas que a gente não soube, o Brasil como um todo não soube aproveitar bons momentos econômicos para se investir na área da educação e também aqui no nosso tema da área social. Bom, eu tenho aqui entre as minhas perguntas as principais demandas da área. Você já falou de alguma delas, mas fica à vontade para falar. Você que atua há quanto tempo, Maricléia, na assistência social? Olha, eu fiquei 36 anos e meio no Tribunal de Justiça. Fiquei 1 ano na Coab, só emprestada lá 1 ano, vi que não era muito a minha praia, voltei para o tribunal e já estou aposentada há 4. E quais são as principais demandas que você falou da necessidade de concurso público, mas para o assistente social, de forma geral, o que você vê como principal demanda? Já que a gente comemora o dia do assistente social em maio, mas nós também queremos respeito, são dias de luta, né? Isso, olha, nós queremos respeito, porque valorização do nosso trabalho, né? Porque você veja, se você está trabalhando numa empresa, você tem alguém que lhe manda e determina. Se você está na área da saúde, dificilmente você é o diretor. No Tribunal de Justiça, sempre a gente tem o meritíssimo juiz. Então, o que nós queremos é respeito profissional, né? Que a gente tenha autonomia profissional, que a gente possa escrever ou fazer ou encaminhar
da forma que nós avaliarmos que é a mais correta e não na forma que um chefe determina que se faça. É, porque vocês que estão diretamente atuando e sabem da realidade, né? É isso. Que se passa em cada um desses momentos. E crua. E é um pouco angustiante, né, esse trabalho, muitas vezes, né? Porque você... acho que a gente tem que buscar nessa questão da capacitação frequente, né? A gente buscar fazer uma leitura dessa realidade, do que está colocado. A gente vê o aprofundamento da pobreza novamente. A gente vê a desconstrução de muitos direitos, muitas leis, muitas conquistas que foram, assim, historicamente batalhadas mesmo, sendo aniquiladas, né? A gente está no momento, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente, que tem vindo aí, a gente criou um movimento com várias entidades de defesa da criança e adolescente, nacionais, estaduais, municipais, casas de acolhimento também estão nessa com a gente, numa tentativa, assim, veloz e cruel, inclusive com lobby, de desconstruir todo o ECA, de tirar a proteção integral da criança e adolescente do ECA, de tirar a adoção, né? De tirar, por exemplo, o judiciário dessa questão da adoção, de ser algo assim, de um vizinho terceirizado, de um vizinho poder denunciar o outro vizinho e poder tirar a criança daquela família. A gente está tendo esse ataque às famílias. Então, assim, existe todo um movimento, inclusive contra um PL, a gente teve uma audiência pública aqui na LESP, o 394 de 2017, que faz essa desconstrução do ECA de uma forma feroz. As coisas estão passando aí em Senado, em Câmara, numa velocidade nunca vista, né? A gente está num momento realmente bem complicado. E a gente lida com essas famílias, a gente lida com essa realidade. Acho que, assim, como assistente social, a gente tem que buscar nessa questão da produção do conhecimento, que é uma compreensão daquilo que está dado na realidade, né? De fazer toda uma análise histórica daquilo, do porquê chegou naquele momento, naquela situação, enfim, para a gente conseguir continuar na luta, da gente conseguir ter clareza do que a gente está, né, lutando, qual que é o nosso... A gente tem um projeto ético-político, né, Marie Claire, que o profissional tem que ter aquilo muito claro, inclusive para não entrar nessa coisa de se repetir discursos, né, de colocar muitas vezes assim a família como a culpada daquela situação. Na verdade, existe todo um contexto que está levando a família. E que ninguém sabe mais do que o assistente social. Aliás, a gente sempre fala aqui da questão da juventude, e esse olhar que o Brasil tem que ter, porque até trazer um número aqui recentemente, Marie Claire, sobre o crescimento dos jovens no Brasil, que vai até 2030, 2020, depois ele começa a se estagnar, e em 2030 ele vai atingir o mesmo número de idosos, ou seja, de crianças que nós temos, de adolescentes de 15 até 29 anos, considerados jovens. A partir de 2030, iguala com o número de idosos no Brasil e depois pode até cair. Ou seja, nós temos aí um prazo aí nós estamos em 2017, de 10, 20 anos para aproveitar essa juventude para o crescimento do país. Juventude que está em fase de estudar, juventude que está no seu melhor... de criação. De criar, de fazer tudo. Isso e você acha que a gente está andando na contramão na área da assistência social, porque a gente fala em assistência social e num país que a desigualdade é muito grande, está muito ligado à área da educação. Então, às vezes, quem não tem... às vezes, tem criança que vai para a escola para comer, mas você pode juntar as duas questões, a assistência social e a educação, para a gente impulsionar o país e aproveitar, pelos próximos 10, 20 anos, essa população de jovem que... Quem vive aqui na região metropolitana de São Paulo sabe que você pega um trem. Graças a Deus, a gente vê assim uma juventude, né? Você entra nesses... que você vai para a periferia, você vê quantos jovens, né? E você anda em países que você não tem mais essa juventude. É verdade. E talvez a gente, como vocês estão falando do Estatuto da Criança e Adolescente, talvez a gente não está tendo o olhar adequado, você acha, Marie Claire, para essa juventude? Não, e para a criança tá. e adolescente? Não está, porque assim, o investimento em educação, cultura e lazer não vem na mesma proporção. Se você não consegue com que esse adolescente, esse jovem, se instrua
e tenha condições de desenvolver o potencial que ele tem, você não consegue desenvolver o país. A gente sempre fala, o Brasil é o país do futuro. Esse futuro não chega nunca. É que a gente está falando em 2030, o futuro. Porque a gente não consegue instrumentalizar os nossos jovens para que eles consigam isso. Quer dizer, aí você vê um projeto como esse, que era o projeto Ciências Sem Fronteira. Que foi descontinuado. Que foi descontinuado. Uma boa parte, pelo menos. Uma boa parte. Então, assim, são projetos de pesquisa, de criação de conhecimento, que todo jovem vai voltar para o Brasil, vai trazer esse conhecimento, ajuda no desenvolvimento do país, e você corta. Então, fica difícil a gente chegar nesse desenvolvimento. Nos Estados Unidos, um cientista dizendo que falou, olha, quiseram cortar lá a verba para... tem um programa específico americano, mas é muito conhecido, que traz cientistas do mundo inteiro. A gente sabe que o cientista se destacou em qualquer país, os americanos querem para lá, né? E eles queriam cortar isso lá e teve essa discussão. Ele falou, olha, os Estados Unidos não é o país que tenha o melhor ensino básico, o de ensino médio do mundo, não. O que mantém o nosso país em primeiro mundo na área da pesquisa é o programa de atrair esse jovem. Então, a mesma coisa, gente, no caso, não é nem de atrair, mas de fazer com que os nossos estudantes possam ter a possibilidade de adquirir conhecimento e trazer esse conhecimento para cá, disseminar, compartilhar, dividir com a comunidade aquilo que foi dado a ele a possibilidade de aprender. É uma pena. Exatamente. Bom, nosso programa daqui a pouco está chegando ao fim, mas eu quero deixar vocês à vontade aí para que a gente possa falar um pouco mais da área da assistência social. A gente deu algumas notícias aqui, até brincava que não deixou muito contente quando a gente vai falar de salário da assistência social, mas tem também outras questões que a gente pode abordar e que acho bem interessantes para quem tem vocação para essa área e com certeza vai ser muito feliz. E acho que em todas as áreas, todas as profissões, aquele que se dedica pode se destacar sim. Tem a área, por exemplo, que eu estava lendo, Fernanda, de bem-estar social nas empresas, né, que utiliza um assistente social e tem bons salários, né? Não sei se vocês conhecem, é que vocês são do setor público, né? Mas tem. O que é essa área do bem-estar social que as empresas procuram? O trabalho é ligado ao RH, então é a área que vai ver a questão de plano de saúde, de alimentação, de cultura, de lazer, até vai Tem empresas que o pessoal até passa para, vamos fazer uma ginástica, vamos se alongar. Tudo isso, né? Toda essa parte de atendimento. Profissional ser mais produtivo. Isso, e não só até ser mais produtivo, mas também, mas a questão de bem-estar social mesmo. De estar bem, de viver bem. Que naturalmente vai ser mais produtivo. Com certeza. Agora eu queria saber um pouco, você falou um pouco, Fernanda, da questão das especializações. Que tipo de especialização existe nessa área do profissional de assistente social? Tem várias hoje? Temos, a gente tem, na verdade, quanto mais abrangente, uma visão maior vai ter o profissional, né? Uma visão mais ampla de todas as áreas. Mas a gente tem os profissionais que se especializam, às vezes na área de saúde, numa área de saúde mental, dentro do judiciário, de criança e adolescente, ou da área de idoso, ou da área de curatela, tutela, né? A gente tem algumas... Adoção. A gente mestrado, doutorado, pós. Isso. E bastante... Agora, na justiça isso acho que meio dosado, né? Tanto na área de trabalho com crianças, ou trabalha na área da vara da família, também tem uma demanda bem grande, né? Sim, bastante. Entendi. Bom, a gente estava falando aqui de salário, a pesquisa que eu fiz aqui é o seguinte, olha, salário médio, isso aqui é de uma empresa particular de recursos humanos, que traz um salário médio de R$ 2.400. Eu tenho outros números também que ultrapassam R$4.000, por isso que eu falo, é muito variável, porque muito depende variado. Do tribunal é maior que isso, eu nem sei quanto é não, mas acabou de sair
um concurso, então o salário inicial consta lá, é público no portal Transparência, é um pouco maior. Se você tiver interesse, é só entrar lá. Os concursos, sejam atuais ou mais não tão atuais, você pode ter uma ideia, que acho que é um bom percentual de quem se forma nessa área é prestar concurso público, prestar concurso, né? Para as prefeituras, para os governos, principalmente municipal. E na associação a gente está brigando para que tenham mais concursos, porque está muito realmente defasado, né? Embora com a reforma trabalhista, eu não sei nem como é que essa questão não sei se pode ser flexibilizado ou não, né? Mas pode, mas nós lutamos contra isso com as unhas e dentes. Né? Não, flexibilizado não, pode ser terceirizado. Terceirizado. Mas nós somos muito especializados naquilo que fazemos e entendemos que não dá para você não passar por um treinamento muito específico para trabalhar na área que nós trabalhamos. Por isso que nós lutamos em todas as áreas, lutamos por concurso público, porque é aquele que garante que não tem aquela coisa do apadrinhamento que existia antes da Constituição de 88. Entendi. Agora, Maria Claire, infelizmente também o número de sindicalizados, me parece que também, segundo essa pesquisa, pelo menos é o período de 2004 a 2013, né? Reduziu, mas o sindicato da categoria tem... O do Estado de São Paulo estava fechado nessa época. Agora que ele foi reativado. Agora nós, da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, temos orgulho em dizer que a maioria é associada da entidade, que cumpre um papel de defesa do trabalhador, como um sindicato negociando salário e condições de trabalho no tribunal, também fazendo a questão de técnica, levando conhecimento, discutindo com a categoria. Há 25 anos já, né? Há 25 anos. Completamos esse ano. Pois é. Bom, o programa está chegando ao fim. Nós conversamos aqui com especialistas da área da assistência social no estado de São Paulo. Afinal, o mês de maio é o dia delas, né? O dia de... Ou eu digo delas porque a maioria desses profissionais são mulheres, é composto de mulheres, né? Mais de 90%, embora o número de homens que trabalham com assistência social tenha aumentado. Então eu queria passar a palavra final para vocês, se a gente esqueceu alguma coisa, para falar desse dia e já parabenizar vocês pelo dia e pelo mês da assistência social, que aqui na Assembleia Legislativa também é comemorado. Obrigada. A gente gostaria assim, de fazer um chamamento, né, para os profissionais que queiram realmente entrar nessa luta com a gente pretende ampliar esse quadro cada vez mais, né? O Brasil precisa desses profissionais que venham compor com a gente e se tornar assistente social. E você, quem quiser entrar em contato com a associação, tem algum e-mail, algum telefone? Tem, a gente tem o e-mail aasptjsp@aasptjsp.org.br e o telefone é 3259-5011. 3256-5011. 3256-5011 é facinho de decorar, mas se colocar no campo de busca no site... aparece, AASPTJSP. Está lá já no monitor, aasptj.org.br, é facinho. Entre em contato, se você é assistente social, e veja lá a programação que eles têm, essas lutas, né? Porque vale a pena, às vezes você tira um meio período, um dia para ir lá num evento que eles participam e tem um significado muito importante para a sua categoria, né? Tira lá um meio período, vai lá ver como é que está funcionando, porque é a partir destas mobilizações que a própria categoria conquista os seus direitos. Eu faço votos que vocês sejam cada vez mais organizados, mais gente participa, para que a gente tenha uma assistência social cada vez mais forte. Muito obrigada. Eu queria muito agradecer a oportunidade. A gente comemora o mês inteiro o Dia do Assistente Social, dia 15, mas a gente comemora... E tem atividade, tem palestra? Tem. Nós tivemos em São José dos Campos, tem o pessoal percorrendo o estado. É uma comemoração, mas também é um dia de luta. Um dia em que a gente entende que tem que sorrir, que cantar, mas que ter clareza de que a realidade de trabalho é uma realidade difícil e que se nós não estamos organizados, quem sofre somos nós e a população.
Então, eu digo que participar da associação ou de um sindicato ou dentro da sua categoria, principalmente da nossa, é uma questão de pertencimento. Você indo na associação, numa reunião, você vai ver que é muito mais do que uma discussão por salário. É uma discussão de que pertencemos a uma categoria profissional que tem como objetivo o atendimento das necessidades de quem procura a justiça para resolver um conflito ou um aviltamento ou uma perda de direitos. E, no geral, aquele que procura um assistente social está procurando pela garantia de algum direito que lhe está sendo negado ou que lhe foi tirado. E participar dessa categoria, até mesmo como população, é também fortalecer uma classe para que a gente, quando alguém encaminhar a gente, olha, você tem que passar na assistente social, você ter um sentimento de que vai ser atendido, vai ser, ter os seus direitos ali garantidos, né? É por isso que a população também precisa participar. Eu agradeço a sua presença, agradeço a presença das nossas convidadas e até o próximo programa Em Discussão.